Boa noite a todos, a graça e a paz. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Deixa eu mandar um beijo todo especial para minha amiga Aninha, da Plaf Flores, do Plano Plaf. Essa família tão linda que sempre nos apoia, né? Um beijo para você, Aninha. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Também um beijo todo especial à família de Joab Gravações, toda a família, toda a equipe, que são maravilhosos. Um beijo todo especial para vocês, tá bom? Também quero mandar um beijo à galera do Posto Almeida 1 e 2, que sempre tá ligado com a gente, sempre nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, tá bom? Então, um beijo todo especial para você. Boa noite, Adailton. Que Deus possa abençoar você hoje. E hoje Deus tem uma palavra toda especial para o seu coração, tá bom? Muito bem. Hoje nós estamos fazendo um programa da Videira especial, né? Nós agora temos que aprender a receber de Deus através da internet. Não, por mais que antes algumas pessoas não gostavam, não queriam, né? Isso. Mas agora tem que aprender, porque hoje nós estamos vivendo esse problema. Amanhã pode ser outra coisa. Amém. Mas se já estiver acostumado, já vai receber. Então, o importante é que você esteja ligado também com Deus para poder receber também a bênção que é passada através da internet. Amém. Né? Eu já fui muito abençoado, mas muito, eu sempre sou abençoado através dos cultos online, através da internet. Recebo as bênçãos, sempre recebi os milagres, as bênçãos, enfim. Sempre foi uma maravilha. E agora nós estamos transmitindo para você também. Amém. E se você levar a sério, você também recebe. Isso. Porque uma coisa funciona, o caso da internet funciona diferente de você estar presencialmente numa igreja. Por exemplo, o que vai fazer com que o culto da internet ao vivo seja uma bênção para você e você sinta a presença de Deus também? É quando você para assistir, né? Vem em casa, Isso. seja no seu celular, seja numa TV, ou seja lá em que for, quando você para e se dedica a ficar ligado, no caso na pregação, na palavra que está sendo pregada, e aí você consegue receber. Então, Deus com certeza vai tocar em você da mesma forma que tocaria na igreja, né? Você vai receber de Deus, você vai entender a mensagem e você vai ser abençoado. Isso. Então é dessa forma. Então já aprenda, porque eu acredito que por mais que passe a gente crê que vai passar, já está passando, né? Esse negócio aí, de repente vem outro, e aí vem outra luta, e de repente a gente tem que voltar para a internet de novo, enfim. Até Jesus voltar, vai ser sempre assim. Sempre vai haver alguma coisa, né, que vai atrapalhar, que vai nos parar, ou que vai fazer com que o mundo assim aconteça algo desse tipo. Porque até Jesus voltar vai ser desse jeito, não tem outra. Por que você diz isso? Porque está escrito na palavra. A palavra de Deus disse que antes de Jesus voltar aconteceria as dores de parto. Né? O que é as dores de parto? Dores de parto, por exemplo, a mulher quando está para dar à luz, ela sente aquela pontada. Aí, né? Espera um pouquinho. Aí ela diz, poxa, vai ser agora. Aí, não, passou, acabou. É desse jeitinho. Aí, tudo bem. Aí vamos mais adiante. Aí passou mais alguns dias. Eita, outra pontada. Não, mas agora vai nascer o menino. Até corre para o médico. Chega o médico e diz, não, filha, tá começando agora, se preocupe não. Quando der uma que você não aguentar mais, você vem. Engraçado que todas as mulheres que estão aí do outro lado do Facebook, quando dizem assim, vai nascer o bebê, a primeira coisa que ela diz é assim, eu vou morrer, né? Porque não tem mais força. É nessa hora que Deus dá força pra gente e a gente vence. Né? Você, mulher que tá do outro lado ouvindo, é assim, desse mesmo jeito foi quando eu fui ter os meus filhos, né? Teve uma hora, eu quero até mandar um beijo para o médico, doutor Eudemar, ele fez o parto de Caleb, né? E o doutor Balduino foi o que pegou Débora, uma pessoa assim maravilhosa, 2 médicos que Deus colocou na minha vida. E o doutor Balduino olhou pra mim assim e disse, o ano que vem você vem de novo, né? E a gente, na hora que depois que tem dado, você tá feliz com o bebezinho, você diz, não, tá bom, não vou ter mais nunca, mas depois vem de novo. E assim é a dor de parto. Mas quando você ganha o bebezinho, tá no seu braço aquela coisa linda, passa todas as dores, né? Deus é assim, né? Maravilhoso. Permite que aconteça as coisas para que a gente possa abrir nossos olhos. Inclusive, Odailton, eu estava olhando aqui a palavra de Deus, que foi essa palavra que nos segurou esse tempo todo, que diz assim, o bom pastor, é o Salmo 23. A gente se agarrou com essa palavra e Deus, eu estava até falando para ele agora na hora da nossa janta, né? Da nossa comunhão. E eu falei para ele, nego, não faltou nada, né? Inclusive, aconteceu coisas maravilhosas, coisas que a gente nem esperava. Deus nos abençoou nessa crise, né? Nesse mundo que estava todo a ser atrapalhado de cabeça para baixo. Então a gente foi muito abençoado. Estamos sendo abençoados porque a gente se agarrou na palavra, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela, tudo que está aqui, ó, se cumpre em nossas vidas se você crer e praticar, né, nego?
E voltando às dores de parto, a Bíblia diz, não é eu que estou falando, a Bíblia diz que antes de Jesus voltar, antes que Jesus volte, haveria no mundo, aconteceria essas coisas de forma que como dores de parto, ou seja, de vez em quando uma coisa, a ponto de você dizer, eita, agora o negócio vai, e aí não, aí continua de novo, aí mais uma, e assim vão acontecendo fatos, né, situações, coisas que você fica de boca aberta assim, diz, não, peraí, agora o mundo se acaba, não, agora Jesus volta. E aí Jesus, não, segura que tem mais uma. Até chegar a hora de fato que vai ser realmente a volta de Cristo. Então, quem conhece a palavra sabe muito bem do que eu estou falando, sabe que a volta de Cristo está bem próxima, né, está às portas, porque as dores de parto já começaram e a gente está esperando. Então, quem é de Deus, quem conhece a palavra, diz, eu já estou entendendo tudo, agora eu vou me preparar porque o meu Jesus vai voltar e eu quero estar preparado para ir com Ele, né? Quem não conhece a palavra, tá doido para que passe essa coisa toda, porque quem não conhece Jesus, não conhece a palavra, não conhece nada, quer que a coisa fique boa para poder voltar a beber, farrar, fazer tudo que pensa, que acha, que pode, né? Viver como se não existisse nenhum Deus que tudo vê e tudo pode. Verdade. Isso é para quem não conhece a Deus, né? Mas para quem conhece a Deus, ele sabe nessas horas, ele sabe muito bem, né, que Jesus já avisou, está escrito, está tudo certinho já. E ele precisa se preparar mais, se cuidar mais, se ajeitar mais, porque o fim está próximo, Jesus está próximo de voltar. Então, para quem é de Deus, quem é de Jesus, vai se preparar mais ainda. Depois dessa coisa toda, mesmo que passe, melhore, a coisa fique bem estável, mas ele vai se preparar, porque vai procurar se cuidar mais, se policiar mais, se limpar mais, se purificar mais, se dedicar mais a Deus, né? E procurar servir a Deus também, procurar andar com Deus, enfim. Tudo isso porque ele sabe que a volta de Cristo é próxima. Aí quem não quer saber de Deus, vai voltar a sua vidinha e vai fazer a mesma coisa, talvez até pior. Mas a Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, que se suje mais ainda. Mas que Jesus vem. Por que eu digo isso? Isso é coisa da minha cabeça? Não. Está escrito na palavra de Deus. Existem vários textos, né? Mas eu quero ler esse aqui, só para deixar para você que está nos ouvindo e não ficar só nas minhas palavras. Por exemplo, esse texto aqui está em Lucas, depois você pode procurar na sua Bíblia, Lucas 21. Lucas, Evangelho de Lucas 21, a partir do versículo de número 32. Não, vamos ler do 31 em diante. É um texto grande, se a gente fosse ler tudo, ia ser muito tempo. Mas eu quero pegar só a parte para que você entenda. O resto depois você lê tranquilamente em casa, vai meditar nessa palavra depois, com certeza. E aí você vai nesse texto e vai ler, vai buscar mais de Deus nesse texto que fala a respeito da volta de Cristo. Por exemplo, diz assim, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Isso é Jesus falando, já pronunciando a sua volta, né? Como seria. Isso é a profecia já que Jesus já estava deixando. Aí diz mais, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, Jesus. Então, Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Queira você ou não, aceite você ou não, ache bom ou não, mas vai acontecer. E o que nós estamos vivendo hoje é o que já está acontecendo, do que já foi escrito, de que iria acontecer. Então já está tudo se cumprindo bonitinho, arrumadinho, né? E quem conhece a palavra sabe muito bem que muito mais vai vir pela frente. Muitas lutas, muitas dificuldades. Mas aquele que quer se apegar com Deus, a hora é agora. Amém. Essa é a hora de você se apegar com Deus. Eu estava vivendo uma vida assim, sei lá, mas agora eu vou me endireitar. Eu estava vivendo uma vida assim, longe de Deus, agora eu vou me aproximar de Deus. Quem quer buscar a Deus, a hora é agora. Agora, quem não quer saber de Deus, tudo bem, faça o que você acha melhor. Porque a Bíblia diz, quem é limpo numa hora dessa,
limpe-se mais. É verdade. E quem é sujo, que se suje mais ainda. Já que você não quer saber de Deus mesmo, então tudo bem, faça. Mas depois tem um preço, né, a ser pago. Então a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus, ela diz que isso que está acontecendo hoje ia acontecer, e está acontecendo. Verdade. E outras coisas mais. Então não tem jeito de correr, de pular, ou de dizer, vamos pedir a Deus para Deus não fazer acontecer isso, para Deus não deixar acontecer. Não tem jeito, é uma coisa que tem que acontecer. Vou lhe dar um exemplo. Você conhece, por exemplo, muita gente não lê a Bíblia, não conhece muito bem a palavra, mas conhece a história de Jesus por filmes, né? Por filmes. Assistiu o filme, hoje mesmo nós fizemos a transmissão do filme de Jesus, muito bom. E o filme de Jesus conta a história de Jesus. Você conhece muito bem a história. E aí Jesus prega, faz os milagres, né? Cura, muita coisa bonita e tal. E aí chega a hora que prendem Jesus, né? Você sabe da história. Isso. Prende Jesus, vai lá, todo mundo prende Jesus e coloca lá, preso, aí depois ele apanha, as pessoas maltratam Jesus, depois coloca Jesus para a via dolorosa, que é aquela hora que ele vai levando a cruz para ser crucificado. Imagine você, será que tinha jeito de livrar Jesus daquela situação? Orar, né? Quem sabe os discípulos, Deus, livra Jesus disso, porque Jesus é santo, é bom, vamos fazer uma oração aqui para livrar Jesus da cruz. Tinha jeito? Não tinha. Por que não tinha jeito? Porque já estava escrito que Jesus ia morrer na cruz. Isso. Era uma profecia que estava se cumprindo. Então, o que está escrito vai se cumprir, queira você ou não. Então, assim, não tem como mudar. Será que quando passar essa situação, nunca mais vai ter outra? Não, vai acontecer outras situações assim, semelhantes, talvez até... mas como você fala de coisas ruins? Não é de coisas ruins, é do que está escrito. Está escrito. É só você ler. A Bíblia diz que antes de Jesus voltar, e a coisa iria... E isso tem acontecido, né? Por exemplo, Jesus disse... a Bíblia diz que antes da volta de Cristo, o amor de muitos esfriaria. Você está vendo isso hoje. Verdade. Antes da volta de Cristo, haveria muitos falsos profetas. Está acontecendo hoje. Isso. Olha quantos, né? Antes de Jesus voltar, essas coisas iriam acontecer. Ou seja, falsos profetas, o amor de muitos iriam esfriar, né? E muitos iriam ficar até tipo assim, Jesus disse que vai voltar e não volta, eu estou desanimado. Você vê que hoje a quantidade de gente que é evangélica ou que foi, que está afastado, desanimado, ou que não está, hoje não, que não está indo para a igreja não, porque hoje não tem mais tem tá como ir para a igreja, mas que estava, né? Mas agora creio eu que muitos vão voltar. Sim. Então você vê a quantidade de gente que diz que é de Deus, que já frequentou a igreja, que já orou, já buscou, já sentiu o poder de Deus, mas que está desviado, afastado, frio. Há pessoas que dizem assim, poxa, eu sei que Deus tem um plano na minha vida, mas sei lá, eu tô... Ou seja, vê a quantidade de gente que está assim? São muitos. E em todo lugar que você vai, você encontra uma pessoa desviada do caminho, né? Que já foi para a igreja, às vezes foi um obreiro, um pastor, um cantor, um pregador, um pastor. Quantos nós não encontramos por aí? Por quê? Porque o amor de muitos estão se esfriando. Por que estão se esfriando? Porque está próximo à volta de Cristo. E a Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, né? Esse é o grande problema que nós temos nos tempos de hoje. A iniquidade está se multiplicando muito rápido, muito mesmo. E toda vez que a iniquidade se multiplica, o que acontece? Vem Deus e executa o seu juízo. Muitas das vezes acontece isso. Foi o que aconteceu lá no Velho Testamento. Você vai ver quando o povo de Sodoma e Gomorra estava numa situação que não tinha mais como, voltar atrás. O que Deus fez? Destruiu Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a coisa estava feia, né? A Bíblia diz que o pecado deles era terrível, de forma que Deus não suportava. E eles achavam e viviam como se não houvesse Deus. Deus não está ali. Deus nem olha. Deus nem existe Deus. Meu Deus. Né? E eles estavam numa situação tão terrível que Deus, mesmo sem querer, porque Deus não gosta desse tipo de coisa, mas Deus tem que agir, porque estava tão podre, tão sujo, tão terrível, que Deus teve que agir. Porque Deus disse, não, o mundo não pode viver um negócio desse assim. A coisa está indo demais, então vou ter que
fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus, né, enviou fogo do céu e destruiu aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Por causa da iniquidade. Hoje, Deus não vai destruir mais com fogo, não vai mais fazer esse tipo de coisa. Dessa forma, não. Por quê? Porque isso foi antes de Jesus vir. Porque Jesus veio para justamente tirar o pecador, né, do pecado, salvar o pecador, dar uma chance às pessoas de se voltar para Deus. Amém. Então hoje já vai ser diferente. Deus não vai mandar fogo e destruir tudo. Não vai ser desse jeito. Ele já disse como é que vai ser. Está tudo escrito aqui. Você pode ler Apocalipse, você vai ver. Não vai ser desse jeito. Primeiro, Jesus vai vir e vai levar o seu povo. Esse é o primeiro passo. Aí quando ele vier, que levar o seu povo, aqueles que estão preparados, prontos, levou. Aí os que ficar, vão ficar os duvidosos, os fracos, os que se desviaram, os que não estavam firmes, né? Então esses vão ficar. E aí sim, aí vai começar uma grande tribulação na terra. A Bíblia diz que como nunca houve. Meu Deus. Então aí vai ser para quem ficar. Quem subiu já está de boa com ele já levou, beleza. Mas quem ficar, a coisa vai ficar feia. Então, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Mas antes mesmo disso acontecer, iria acontecer isso que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, alguns acontecimentos que pré-anuncia esses fatos que ainda vão vir adiante, que seria a volta de Cristo, e assim por diante acontecer o que tem que acontecer, o que está escrito. O que está escrito tem que acontecer, não tem jeito. Então veja bem, você está diante de uma situação em que a coisa que está escrita vai acontecer. O que é que você tem que fazer? Olhar para a situação e dizer, peraí, como é que eu vou me encaixar nesse negócio? Eu não quero essa tribulação, eu não quero ficar, Jesus vinha, eu ficar, não. Eu escolho ir com Jesus, eu escolho Jesus, eu escolho buscar a Deus, eu escolho andar com Deus. Aí tem uma solução para você. Aí você obedece a palavra, você anda com Deus. E aí você não vai ficar nessa tribulação. Amém. Então, Deus, ele nos deu essa opção. Não precisa de você sofrer, não precisa de você sabe? A Bíblia diz que vai haver um grande sofrimento, mas não precisa. Se você quiser, você vai na primeira leva, né? Você já sobe com ele, acabou. Ô, glória. Agora, o problema é que Jesus avisa, está escrito, mas muita gente não quer saber. É verdade. Né? Está escrito. Você pode ler a Bíblia. Pode ler a Bíblia que você vai encontrar isso aí. Só que muita gente não quer. Muita gente não está nem aí. Muita gente não está. Por isso que Jesus quer que os pregadores que são de fato de Deus, que pregam a verdade, preguem a palavra. Pregue a Bíblia. Por que tem que pregar a Bíblia? Ficar repetindo o tempo todo, olha assim. Por quê? Porque isso é um mandamento de Jesus. E quando ele subiu aos céus, ele disse, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu essa ordem aos discípulos e assim sucessivamente. Por quê? Porque se não pregar, ia acontecer, o que a pessoa ia dizer? Ah, Jesus, mas eu não sabia. Eu sou inocente. Eu não sabia que isso ia voltar. É. Eu não sabia desse negócio de fim de mundo, essas coisas que ia acontecer, de apocalipse, essa coisa. Não, eu não sabia de nada. Então o Senhor não está sendo um Deus justo, porque o Senhor está me culpando de algo que eu não sabia. Então por isso que Jesus disse, vá e pregue. Não é obrigado a pessoa querer saber de Jesus, nem se converter, nem virar um crente, de buscar a Deus. Não é obrigado. Bom que seria que ela quisesse, mas se ela não quer, não tem problema não. Só que está ficando registrado. Quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a palavra, Jesus registra. Você ouviu o Evangelho. Não está aqui. Não tem mais desculpa, mas eu não quero saber né? eu não acredito em Deus, eu não acredito nessa Bíblia, eu não acredito na palavra. Isso aí tudo é mentira. Vou anotar aqui, tudo é mentira. Misericórdia. Deus. Eu não quero saber de Deus, eu vou viver a minha vida, vou fazer tudo do meu jeito. Eu vou anotar aqui. Jesus, tá tudo no caderninho. Deus anota tudo certinho lá no caderninho. Quando você morrer, o que acontece? Você, mas eu queria ir para o céu, eu queria as coisas de Deus, mas aí eu não vou. Como assim? Como assim que eu não tenho direito de entrar no céu? Aí vamos abrir o livrinho, bora lá. Aí Deus com certeza vai pegar o livrinho e vai lá. Tá vendo aqui? O dia que você ouviu o Evangelho, era eu chamando você para ir para o céu. Você não quis. Poxa. Tá vendo aqui o que você disse? Aí vai repetir as palavras que você disse. Porque a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, aquilo que você disser vai ser usado contra você mesmo. Não se preocupe.
quando você zomba de Deus, quando você fala de Deus, quando você fala da Bíblia, ou desmente a Bíblia, ou diz que é tudo mentira, isso tudo é mentira, isso é coisa de homem, esses crentes são tudo mentirosos. Tá tudo escrito. Não se preocupe não, que tá tudo escrito anotadinho. No dia que você chegar lá, Deus vai abrir e vai mostrar para você. Por isso nós não podemos abandonar a Bíblia, desfazer da palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Verdade. Está escrito: não endureça o coração. Ouça. Porque se você endurecer, essas palavras que você usar, vai ser depois usada para você. Só que vai ser tarde demais. É verdade. Porque aí você já está lá em cima e já está diante de uma situação que não tem mais como reverter. Então, enquanto você está aqui embaixo, é a chance de você buscar a Deus. É a chance de você vir para Jesus, de você ler a Bíblia e você, poxa, Jesus, eu quero isso aqui. Eu não quero viver a vida que eu estava vivendo, agora eu quero viver isso aqui. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Verdade. Aí você entrou no plano de Deus. Porque quando a gente nasce, existem dois planos, né? Quando a gente nasce, já vai no automático. Nasceu, já está seguindo o plano normal da criação. Nasceu, vive, né? Isso. Normal. Mas quando você entra no plano de Deus, é quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você entra na palavra, de acordo com o que está escrito, e obedece a palavra, aí você entrou no novo plano, que é o plano de Deus. O plano de te salvar, o plano de mudar a sua vida, o plano de você ser uma nova criatura e de Deus ser o Senhor da sua vida. Amém. Aí já é outra coisa. Você vai viver no mesmo mundo, só que vivendo diferente. Você vai ser a mesma pessoa por fora, mas você vai mudar por dentro. Amém. É verdade. Então é isso que Jesus quer. Mudança de vida, transformação. Isso nós chamamos de libertação. A pessoa sai dessa vida, a vida errada que ela leva, a vida, né? E ela entra no plano de Deus, no que está escrito. E ela segue a Deus, ou seja, ela começa a andar com Jesus, deixa Jesus transformar a sua vida, porque a Bíblia diz que nós precisamos de ser transformados. Por isso que quando eu aceito Jesus como meu Salvador, né? Aí eu aceito Jesus, não é tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz: quem crê, for batizado, será salvo. É um processo. Não é só, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Aí amanhã eu viro as costas para Jesus, vou fumar, beber, fazer tudo que não presta, dizer: não, eu já aceitei Jesus como meu Salvador. E a já transformação não tem, né? Olha, eu estou roubando, matando, fazendo tudo que não presta. Meu não se Deus do preocupa, céu. não. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Não tá, não. Porque Jesus ele nos concede a salvação através da graça. É um favor imerecido que ele nem merece. Só que quando Deus nos oferece, a gente tem que aceitar. Aceitar significa pegar. Amém, Né? É como que eu dissesse para você: toma essa Bíblia para você, e você não pega. Mas digamos que você queira. Não, mas eu quero. Sim, mas pega aqui, ó, tá aqui. Você tem que conquistar. Só que você não pega. Aí depois você diz: não, eu já tenho a salvação. Sim, mas você não pegou. O que é pegar a salvação? É você obedecer aquilo que já está escrito e fazer o que tem de ser feito. Não é você dizer: não, eu já aceitei Jesus, eu levantei minha mão, uma vez fizeram um culto, eu fui na frente, ajoelhei, oraram por mim, já estou salvo e bonitinho, já posso subir que está tudo certo. Mas aí você continua uma vida errada. Não. Você até aceitou a salvação, até quis, mas você não fez o que deveria fazer, que era pegar, tomar posse, né? Pronto, funciona igual um terreno. Digamos que alguém diga assim: olha, eu vou te dar um terreno. Tá ali o terreno, no final dessa cidade aqui tem uns terrenos vazios lá. Pega um para você. Você diz: pronto, eu vou pegar um lá para mim. Ah, já fui lá, olhei, pronto, um lá é meu. Mas você não tomou posse. E cadê o testamento? Então você precisa... A escritura, né? Tem que pegar a escritura. Você precisa de ir lá, tomar posse. E isso vai ter que você... não só documento, mas a questão de você... fazer a sua casa lá, construir alguma coisa, para que aquilo de fato seja seu. Porque se você disser que é seu e estiver lá abandonado, alguém vai e pega e usufrui dele. Por quê? Porque você disse que era seu, mas não tinha testamento, não tinha documento, não tinha ninguém lá. Então tomaram. Por quê? As pessoas tomam posse, né? Então você precisa tomar posse da salvação. Amém. Tomar posse da salvação é o quê? É você andar de acordo com o que está escrito.
Porque, por exemplo, a salvação ela é de graça. Ah, mas se é de graça, é pela graça, então não precisa fazer nada. Veja bem, a graça, ela é mais ou menos como a fé. Né? Porque, veja bem, como é que você tem fé? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Né? Então, se eu tenho fé, então eu faço, porque eu tenho fé. Se eu não faço, é porque eu não tenho fé. A mesma coisa é a salvação. É verdade. Ah, você crê que Jesus é o Salvador? Creio. Então faça. Não, mas eu creio, mas eu não vou para a igreja, não vou orar, não vou buscar a Deus, não vou querer esse negócio de transformação de vida. Mas eu creio. Sim, mas você não fez. Então, a partir do momento que você não fez, é porque você não teve fé. Por isso que a Bíblia diz, a salvação é pela graça, olha só, é de graça, pela graça, através da fé. Mediante a fé. Tá vendo? Não vem das obras. Porque, veja bem, está acompanhado de fé. Uma vez que você não tem fé, você não usufrui. Por que você não usufrui? Porque você não usou a fé. Foi te dado, oferecido de graça. Você só era pegar, pronto. Mas você não quis. Então você não usou a fé. Faltou usar a fé. Então, é por meio da fé. Eu tenho que crer. E uma vez que eu creio, eu obedeço. Uma vez que eu creio, eu entro no eixo. Por quê? Porque eu creio. Então, se eu creio, eu vou obedecer. Se eu creio, eu vou para a igreja. Amém, se eu creio, Jesus. Eu vou ler a Bíblia. Se eu creio, eu vou orar. Agora, se eu não creio, para que eu vou orar? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou mudar de vida? Ah, não precisa. Então, é porque eu não creio. E uma vez que eu não creio, perdi a bênção. Então, você tem que crer. Tomar posse é isso. É você fazer essas coisas, né? Não é você dizer que já aceitou Jesus, levantou sua mão, alguém orou por você e está tudo certo. Eu não confiaria nesse negócio. Tem gente que confia. Diz, não, uma vez que fez, está tudo certo, já está... Bom, cada doutrina, né? A gente sabe que existem vários teólogos, tem uns teólogos que tem essa teoria. Não vamos discutir, porque isso aqui não é... Não é o caso. Não é a nossa... Tá fora da nossa jurisdição trabalhar nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para você, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, levantou sua mão e recebeu uma oração uma vez, então agora chegou a hora de você se endireitar. Uma vez eu conversei com uma senhora evangelizando ela disse assim, não, eu tenho certeza que Deus tem um plano na minha vida. Eu disse, poxa, mas que coisa boa. Ficou fácil para evangelizar agora, porque eu falei de Jesus para a senhora está dizendo que sabe que Deus tem um plano na sua vida, Ele já lhe chamou, você já sentiu de Deus alguma coisa, você já sentiu que Deus falou com você, tocou em você. Então pronto, agora vem para a igreja, se batiza e segue adiante. Não, mas sabe o que é? Porque eu... Aí começou as dúvidas, né? Aí disse, ih, rapaz, então ficou no meio do caminho. Porque, veja bem, quando Jesus nos salva, ou Ele fala com a gente, ou Ele chama, né? Ele dá um toquezinho, você sente um milagre, você sente o poder de Deus, aconteceu alguma coisa, você sentiu alguma coisa, por isso que você aceitou Jesus por isso. Houve algum toque, né? Significa que Deus tocou em você, fez algo para você se alertar e dizer assim, poxa, agora eu vou abraçar a salvação. Aí o que eu tenho que fazer? É ler Bíblia, é ir para a igreja, se batizar. Então eu faço, porque eu quero. Eu senti o poder de Deus, então eu quero isso. Então você abraça a causa. Mas quando a pessoa não abraça a causa e Deus já tocou nela, então significa o seguinte, ela deixou o coração dela, como diz lá... justamente uma parábola que Jesus conta da semente. Você já viu Jesus contar aquela parábola da semente? A semente caiu na terra, a semente caiu nas pedras, a semente caiu num lugar que não deu. Então, Jesus jogou a semente em você. A semente é a palavra. Amém. E aí, no seu coração. Mas o seu coração, até a princípio, na hora eu aceito Jesus como Salvador, ora por mim aí, vamos lá e tal. Aí só que seu coração era uma terra cheia de pedra, não nasceu, não brotou. Resultado, não deu fruto nenhum, ficou por aquilo mesmo. E ali você sentiu um pouquinho de Deus, você foi tocada, Deus fez a parte dele, jogou a semente. Não deu certo, não floriu, não deu resultado. Isso. O problema é de quem? De Deus ou é seu? É seu. Você que deveria regar, tomar cuidado, não deixar perder aquela semente. Então, mas em outra pessoa, Jesus joga a semente, a pessoa, Jesus é o meu Salvador, eu quero, eu vou me batizar, não, eu vou ler Bíblia, eu vou buscar, eu vou para a igreja, eu vou mudar de vida, porque eu quero. Não, é isso mesmo, eu estou decidido e agarra mesmo. Ele tem que estar agarrando Jesus na situação, porque como é pela fé,
você vai fazendo as coisas que você está fazendo, é como que você estivesse agarrando Jesus. Quando você vai para a igreja, você está agarrando Jesus. Quando você lê a Bíblia, você está agarrando Jesus. Quando você ora, você está agarrando Jesus. Quando você procura aprender mais, mudança de vida, você está agarrando Jesus. Uma vez que você não faz isso, você está se afastando dele. Então, quando você se agarra mesmo, poxa, Jesus, eu quero. Não é isso, você tem que fazer o quê? Batizar. Ah, eu vou me batizar. Pode me mandar ver aí. Ah, você tem que ser fiel, fazer assim. Você. Então, você segue um ritmo, tem ali todo um procedimento. E você vai se fortalecendo, crescendo na fé. A Bíblia diz que nós nascemos de novo quando a gente se batiza. Isso. De forma que a gente vai nascendo. A gente é um bebê, passa a ser um adolescente, daqui a pouco um adulto. Crescendo na fé, no conhecimento da verdade. Amém, Jesus. Por isso que fala transformação de vida. Nós precisamos ser transformados. Então, quando Jesus consegue fazer isso em você, é porque você está firme com Ele, agarrado com Ele. É porque você deu lugar a Ele, é porque você deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aí funciona. Ele vai fazer grandes coisas através de você. Amém. Mas quando você fica se esquivando, não, mas ler a Bíblia pra quê? Não, mas orar pra quê? Não, mas pra ter que ir pra igreja. Então você está se afastando. Você mesmo, você tá, sabe, recuando e sempre deixando para trás. O que é que vai acontecer com você? Não vai dar resultado nenhum, não vai dar fruto nenhum. E eu ainda digo mais, né? Até salvação que você acha que tem, nem tem. Quando Jesus voltar, você fica e sabe lá se tem outra chance. Meu Deus. Então, assim, tem gente, que o problema de muita gente é que ela está confiante, ou sei lá, pregado para ela de uma forma diferente, que ela acha que já está salvinha, bonitinha, arrumadinha. O que é que ela vai se meter ainda e ler Bíblia, orar, buscar mais a Deus? Se ela já tem, se já está tudo certo. É verdade. Então tem muita gente que está com esse pensamento, mas não é assim. Não é assim. Então Deus quer que você se chegue para Ele, porque quando Ele lhe chamou, ou Ele tocou em você, Ele tinha um plano na sua vida. Amém. Ele tem, né? Tem. Ele tem um plano. Não era só você ir para a igreja e ser um crente. Não, o plano de Deus não é esse para a sua vida. O plano dele vai muito mais além. Amém. Ah, por que ele não me revelou então? Porque ele só revela quando você se chega, quando você entra na dança. Quando você não vem dançar, ele vem, para que eu vou revelar se ele não veio? É verdade. Né? Então, o plano de Deus na minha vida só é revelado quando eu entro, quando eu começo a entrar na dança, agarro a palavra, é o que tem que fazer, é isso? Então, peraí, vamos fazer. E o que mais? E aí eu vou aprendendo, crescendo na fé, aprendendo, crescendo, os anos vão passando, o tempo vai passando, eu vou aprendendo, desenvolvendo, e Deus vai revelando o plano. E dizendo, olha, é assim, assim, assim. E eu vou, poxa, que coisa maravilhosa para a minha vida, eu não sabia que Jesus tinha isso para mim. Mas se você não tem essa revelação, é porque você não se chegou. Aí você de fato não tem, porque Deus não dá. É verdade. Deus só dá a revelação quem abraça a causa. Quem não abraça a causa, Deus não dá a revelação. Ela fica lá. Ah, mas para que ser crente? Para que ler Bíblia? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ser mais um crente? Ah, não precisa não. Já estou salvo. Ah, tá beleza demais. Isso é porque você não conhece ainda o plano que Deus tem na sua vida, porque vai muito mais além disso aí. Isso aí quando chega uma pandemia dessa, fica todo mundo nas bases, né? Com medo de morrer, né? Com medo de sair na rua, né? Odailton, a gente tá até falando, a gente trabalha, né? Então a gente vai trabalhar, vem para cá, normalmente, né? Claro que com toda a responsabilidade, né? Como pessoal usando máscara, etc e tal, mas a gente tem aquela paz, né? A paz que o mundo não dá, só quem pode dar é Deus, né? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente sempre, quando ele está pregando, eu fico ligada, né? Que ele é meu pastor, né? Ele nos ensina também. Já que ele é meu esposo, ele me ensina muito. Então, a palavra de Deus, ela nos acalma, gente. Quando a gente está preocupado, tem gente que diz assim, poxa, Leide, mas meu marido vai perder o emprego. A situação financeira está muito difícil, mas se você começar a buscar a Deus, como ele está falando hoje, né? Se você já ouviu a palavra de Deus, se apegue, se agarre na palavra e comece a declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você ficou orando, praga nenhuma chegar na minha tenda, na minha casa. Senhor, guarda meus filhos, cobre com teu sangue. E você vai ficando com aquela fé e vai passando. Daí a pouco
vai chegar o dia, vai voltar tudo normal, mas aí você vai estar com mais fé, né? Você vai estar mais avivado, vai estar conhecendo mais a palavra de Deus. E isso acontece também para a gente abrir os olhos, né? Tem muitas pessoas que viviam assim, ó, espessas, não estavam nem aí para o vizinho se estava passando necessidade, para o seu irmão. E hoje em dia você tá vendo, né? É dando feira, dando não sei o quê. Vamos ver se depois que passar essa pandemia vão continuar do mesmo jeito, né? Que eu acho meio difícil, né? Só tá isso porque o negócio tá arrochado, é ou não é? Você que tá do outro lado sabe muito bem disso. As pessoas eram assim, muito individualista, né? Inclusive hoje eu estava com uma pessoa, hoje eu saí, fui visitar uma pessoa e a pessoa falou no carro comigo, Gileide, esse meu vizinho que chegou aqui na minha rua não dava nem bom dia para mim. Depois dessa pandemia, já chegou junto, bom dia, tudo bom? Tá entendendo? Deus faz isso. Deus aperta um pouquinho para ver se a pessoa acorda, né? Até mesmo nós que somos de Deus, a gente também acorda, ora mais, busca mais, se dedica mais, jejua mais, né? Tudo isso Deus faz para que a gente possa abrir os nossos olhos. E quando a gente faz isso, a gente cresce na fé. Por isso que ele disse, a gente é bebezinho, mas se você começar a ler a Bíblia, ou seja, tomar o leite, aí ficando forte, daqui a pouco tá um bichão grande, né? Tá um homarrão, tá um homem grande. E assim, é na fé, crescendo na fé e no conhecimento da palavra que a gente cresce. Você vai conhecendo a palavra, e a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, você vai se libertar daquelas coisas que você tem na sua cabeça. Ah, mas não concordo com isso. Vai na Bíblia, você vai abrir seus olhos, né? A Bíblia, ela abre os nossos olhos para a verdade. E como eu disse, o plano de Deus na nossa vida é tão maravilhoso, abrange tanta coisa que só vendo para poder sentindo isso é que a gente vai, né? Isso. Por exemplo, uma das coisas que Deus quer primeiramente na nossa vida é nos transformar. Amém, Jesus. Por quê? Porque se Ele não nos transformar, Ele não vai poder reinar em nós. Ele não Verdade. vai poder nos usar, Ele não vai poder falar com a gente, tratar com a gente, enfim. Então, o primeiro passo que Deus quer na nossa vida é nos transformar. Ah, é só isso que Ele quer? É fácil? Não, não é só isso. Uma vez que você começa o processo de transformação, que vai até o final da vida, mas vai chegar uma hora que você vai estar bem melhor do que antes, você descobre que depois dessa transformação, na verdade, você se preparou para algo que Deus quer te usar. Isso. Né? Porque Deus quer nos usar como instrumento na mão dele. Amém. Ele quer nos usar como ferramentas, né? E ele precisa de todos. Não. Eu sou uma dona de casa, uma senhora, uma pessoa. Eu não vou ser um pastor, eu não vou ser uma pregadora, né? Então, acho que Deus não tem plano na minha vida. O plano da minha vida é só ir para a igreja e está tudo certo. Não. O plano na sua vida é muito maior do que esse. Amém, Jesus, é verdade. Porque Deus quer usar você para ganhar outras vidas, né? E por isso que Ele quer preparar você, quer que você cresça e se prepare, para Ele poder ganhar outras vidas através de você. Amém. Vidas essas que talvez eu não consiga ganhar. Mesmo com todo... Ah, mas você sabe pregar, você faz isso, aquilo, mas eu não consigo. Mas você, a dona de casa, aquela pessoa, do jeito que Deus quer que ela seja, aquela conseguiria ganhar. Então é por isso que Deus quer usar todos. Todos Amém. são úteis, todos são potentes na mão de Deus, todos são preciosos na mão de Deus. Não tem aquela história de, não, mas o pastor lá, não, mas aquele pastor sim, aquele ali é o grandão. Eu sou um pobre coitado, né? Muito mal um obreiro na casa do Senhor e eu acho que só isso. Não, Deus, a mesma coisa que Deus quer usar o pastor lá, Ele quer usar você também. Isso. E o mesmo valor que o pastor tem, você também tem, mesmo sendo uma ovelhinha. Desde que você obedeça e seja fiel ao que Deus lhe pedir para fazer. Porque a questão não está na quantidade que você faz, está na obediência do que Deus lhe pede. Então, se um pastor ganhou milhões de pessoas para Jesus, aí você diz assim, poxa, esse pastor aí é que é o cara. Eu só ganhei uma. Sim, mas Deus mandou você ganhar só uma, então você fez aquilo que Deus mandou. E aquele que ganhou milhões, Deus disse era para ganhar trilhões. Se só ganhou milhões, então você não fez certo. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Então Deus está mais satisfeito com você do que com aquele grandão que você acha que é o cara, o que é o grandalhão de Deus e Deus tem mais amor por ele. Não. Deus quer ver a sua fidelidade. Amém. Não importa se você é pequeno ou grande. E aos nossos olhos, o grande é de um jeito. Nos olhos de Deus, o grande é diferente. Né? Aos nossos olhos mundanos, o que é que a gente vê? Esses pastores que pregam na televisão, que são os grandões das igrejas poderosas. Esses são os grandes de Deus. É nada. Agora, quando vê o obreirinho, coitadinho, o irmãozinho, mesmo sendo fiel, mas isso aí não é de nada. Isso é coitado desse.
Esse acho que Deus nem ouve ele, coitado, tão amarelinho que ele é. Não, ao contrário. Deus às vezes está de olho naquele pequenininho, aquele que talvez não dê esses frutos todos, do que esses grandalhão, porque na visão de Deus é diferente. É verdade. Então a visão de Deus é uma, a do mundo é outra. Como nós costumamos olhar na visão do mundo, a gente sempre faz a nossa acepção, né? Nós sempre aponta o dedo naquele ali, naquele, mas esse aqui não, esse aqui acho que isso aqui nem. Não, tudo é diferente. Na ótica de Deus, tudo é diferente. Então, quando você vai ser fiel a Deus, você não tem que olhar para o grande, porque se você olhar para o grande, você nem vai. Você diz, nem vou, porque para ser igual isso aí, nunca vou conseguir. Não olhe para essa pessoa que você acha que é grande, poderosa ou que, né? Não, olhe para o que Deus está pedindo para você fazer. Porque quando você obedece a Deus, é isso que Deus quer. Porque o que Deus quer é poder lhe usar como instrumento. Por exemplo, você é uma dona de casa. E Deus, se Ele conseguir falar com você, claramente dizer assim, olha, Dona Maria, evangeliza aquela pessoa lá daquela rua lá, daquela pessoa lá, aquela amiga lá longe que você tem. Evangeliza e traz ela para a igreja, ou seja, conversa com ela, mostra Jesus, mostra que vale a pena vir buscar. E você vai lá obedecendo a Deus, consegue trazer aquela pessoa para Jesus, não é para a igreja, a gente fala para a igreja porque é um modo de falar, mas traz ela para Jesus e ela se converte, é transformada. Deus, você cumpriu o seu papel. Amém. Mas só foi uma. Pois é, mas eu mandei só uma. Se eu tivesse mandado 10, era 10, mas eu mandei uma. E eu estou satisfeito com você, porque você falou de Jesus para ela foi transformada, ela ouviu a palavra. Amém. E ela hoje está comigo também. Então eu estou satisfeito com você. Então não é a questão de quantidade, é daquilo que você obedece ao que Deus lhe pede. Então, quando Deus lhe pedir e você obedecer, pronto. Esse é o seu papel. Amém. Esse é o que Deus tem para você nessa vida. Então, não é uma questão de quantidade, beleza e sabe, aquela coisa enorme. Porque até então as pessoas tinham isso como os valores de Deus, era tudo invertido. Não, se você ganhou muita gente, então você é o cara. Você é de Deus. Você ganhou quem? Não, eu só ganhei uns 2 ou 3. Então você não é de Deus. Não é assim. Não é assim. É o que a gente obedece. Porque se Deus consegue falar com você, então você está firme com Deus. Mas se Deus não consegue falar com você, ou Ele fala e você não ouve, então você está de mal com Deus. Olha, diante de Deus você não vale nada. Porque Deus está falando com você, está pedindo alguma coisa, está exigindo alguma coisa assim, falando que você tem que mudar ou fazer, e você não está nem aí. Então, para Deus você não... Porque ser de Deus é ouvir a Deus, é obedecer a Deus. E quando não se ouve a Deus, não obedece a Deus, você pode ser um cara aqui na terra. Você pode até ter todas as... Porque tem gente que tem os cursos, né? Isso. Não, mas eu fiz o bacharelado, eu sou PhD e eu sou o cara da Bíblia. Mas o que a Bíblia diz? Que a letra mata. Né? Mas isso não, para Deus isso não adianta. Não adianta. Você pode até estudar para se aprofundar, buscar mais fiel a Deus. Muito bom. Mas se você fizer isso para dizer que é o cara, né? Eu vou mostrar minha carteirinha aqui e tal, e achando que por isso você é mais de Deus, não é. Então, o que faz você ser de Deus é você ouvir a Deus, obedecer a Deus quando Ele mandar. Porque é isso sim se configura o homem verdadeiro de Deus. Quando Deus fala, quando Deus manda, e ele obedece. Mas se ele acha que por muitas obras, por muitos feitos, por muita coisa bonita, né, por muitas igrejas grandes, ele é o cara de Deus, não é. A Bíblia ensina diferente. Então, se você quer ser de Deus, uma coisa que você tem que aprender é ouvir a Deus. Amém. E obedecer, claro. Porque não adianta só ouvir, né? Mas que importante. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar muitas pessoas que obedeceram, ouviram a Deus e Deus, pronto, esse aqui é meu. Amém. E aqueles que Deus falou que não quis ouvir, que Deus se distanciou e disse, olha, isso aí está reprovado. Então, para quem quer ser de Deus, tem que aprender a ouvir a Deus e obedecer a Deus. Só isso, Jesus. Mais nada. Não precisa fazer muita coisa, não. Não precisa eu já evangelizei na África, sabe? Eu já fui para Israel, não, agora eu sou de Deus. Porque, já abri 20 igrejas. E na minha igreja tem 100 mil pessoas, então eu sou mais de Deus que todo mundo. Não é nada disso. Isso aí tudo são obras. A Bíblia diz que essas obras serão passadas no fogo. No fogo. E aí, quando for passado no fogo, vai queimar. O que for palha, o que for de madeira, queima. Misericórdia. Só vai ficar o que for de ouro, né? Que a preciosidade é o ouro. Que quando passa no fogo, fica mais purificado. Fica purificado. Então, o obedecer a Deus é o ouro.
Então, quando você ouve e obedece, aí você está sendo realmente fiel com Deus, Deus está se agradando de você, Amém, você Jesus. realmente está fazendo o papel que Ele quer que você faça. Então, quando Ele conseguir isso de você, você vai ser uma pessoa de Deus, sabe? Maior do que essas outras que você acha que é grande. Então, esse é o propósito. Ser de Deus. Ouvir a Deus, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Quando você conseguir isso, pronto. Não interessa se você é da igreja A, B, C. Ah, não, mas é porque essa igreja que é a igreja. Aquela outra, não, aquela igreja não. Não interessa a placa. O que interessa é o que você tem de Deus aqui dentro e você obedece, ouve e obedece. Isso. Porque Deus não está morto. Deus sempre fala. Deus sempre fala alguma coisa pra gente, diz assim, olha, fala ali de Jesus para aquela pessoa, olha, leve isso aqui, ajuda essa pessoa, olha, faz assim. São coisas que Deus fala. Ele não faz isso sempre, toda hora, todo dia, claro. Mas Ele faz. É verdade. E quando Ele faz, é bom que você ouça, porque quando você não obedece, a primeira vez que Ele fala, então talvez Ele fala uma ou duas, ou três, mas aí quando Ele vê que você endureceu o coração, não está obedecendo, não está falando mais nada, Ele diz assim, ó, encerrou. Já não fala mais, porque eu já tentei falar, não teve jeito. Aí ele some, ele desaparece. Você não ouve mais a Deus, você não vê mais a Deus. Você não... Poxa, mas como é que eu vou obedecer se ele não fala? É, porque você endureceu. Você não obedeceu a primeira vez, a segunda. Então, aí Deus disse, não adianta. Porque quando Deus fala com a gente, Ele usa o Espírito Santo para falar com a gente. O Espírito Santo é muito sensível. Então, quando você desobedece, quando você peca, por exemplo, quando você faz coisas erradas, quando você é teimoso, quando você é duro, quando você é arrogante, quando você é prepotente, quando você acha que pode, aí ele diz, não, então não está dando. Eu vou tentar mudar, não deu certo, então ele vai se afastando. Mas quando você obedece, quando você ouve, quando você escuta a voz de Deus, quando você dá lugar para que Ele fale mais ainda, aí Ele diz, encontrei morada aqui. Amém, Jesus. Aqui eu vou reinar, aqui eu vou fazer a obra. E aí é isso que Deus quer na sua vida. Amém. Então quando você conseguir deixar Deus fazer isso, aí você vai ser uma pessoa de Deus abençoada. Então a questão não é os feitos ou você ter coisas maravilhosas para mostrar, olha, eu tenho isso, aquilo, outro, e achar que por ser essas obras que você tem para mostrar sejam isso que mostra que você é de Deus, isso na verdade não é nada, porque quando passar no fogo vai queimar. É verdade. Então você tem que ser uma pessoa que ouve a Deus, que obedece a Deus e que quando Ele manda você faz. Amém, Jesus. Né? Então esse é o segredo. Se você quer ser assim, agora é aquela coisa, né? Poxa, eu queria ser assim. Então, para você ser assim, você não vai conseguir ser assim da noite para o dia. A primeira coisa que você tem que fazer é se limpar, se purificar. Ou seja, abandonar as coisas erradas, procurar obedecer a palavra, aprender a palavra e seguir na risca da palavra. Amém, Jesus. Andar no trilho. Isso é o que nós chamamos de andar no trilho. Então, isso é um processo. Se eu me converti hoje, amanhã eu não posso ser uma pessoa assim. Então, eu tenho que ser transformado. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me dedicar à palavra, me dedicar à oração, me dedicar aos ensinos, a alguém que está me ensinando para que eu possa aprender, de forma que aí sim eu vou me tornar uma pessoa de Deus. Amém, que Jesus. Deus vai poder usar, que Deus vai poder dar a direção e eu vou obedecer. Então tudo é um processo. Então note que a salvação, na verdade, é uma porta de entrada, não é o ponto final. É verdade. Quando Ele te salva, quando Ele te chama, Ele está dando uma nova chance de vida, de uma mudança de vida, de uma transformação de vida, de uma vida nova. Então, se você ali na entrada, quando você aceitou Jesus, quando você aceita, você não abraçar a causa, nada disso para frente vai se cumprir. Vai ficar só nisso mesmo. E se você acha que já é salvo, tudo bem, pode crer nisso aí e de repente, né? É isso. Vamos deixar. Mas se você, a partir dali, você não continuou, você não abraçou a causa, você não se agarrou com Cristo, você não aprendeu a palavra, você não quis, não deu lugar, então fica só naquilo mesmo. Porque a questão é a seguinte, quem quer recebe, quem não quer não recebe. Por isso que Jesus, você for ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele tinha, a Bíblia diz que eram 70 seguidores, né? As pessoas que ficavam seguindo Jesus sempre, tem as mulheres que ajudavam, tal. Então tinha muita gente. Aí tinha 12 discípulos. Aí os discípulos já era mais chegado, porque os discípulos eram que andavam com Jesus. Jesus organizava tudo através dos discípulos.
além dessas outras pessoas. Mas dos 12 discípulos, a Bíblia diz que ele tinha 3 mais chegados. Era isso mesmo. Que era Pedro, Tiago e João. Eram os 3 mais chegados. Ou seja, quando Jesus tinha alguma coisa para realizar com multidões e tinha que depender de muita coisa, Jesus dizia, olha, é o seguinte, os 70, vocês dividem aqui as pessoas em grupo de 50, vamos separando porque é muita gente, vamos todo mundo trabalhar. Então ele contava com todo mundo. Aí quando tinha aquela reunião interna, a reunião dos obreiros, né, na igreja, ele dizia assim, só os discípulos, os seguidores fiquem aí, somente os 12 venham cá. E aí ele ensinava as parábolas, né, separadamente. E ele dizia, olha gente, é assim, ó, eu vou ensinar a parábola para vocês. Eu não ensinei para o povo lá, porque o povo lá, né, mas vocês são mais íntimos, então eu vou ensinar aqui para vocês. E quando tinha algo mais profundo, ele chamava os 3, que era Pedro, Tiago e João. Por exemplo, como foi o caso da transfiguração. Jesus chamou os 3, levou para o monte e disse, ó, vou mostrar algo interessante aqui para você, bem legal. E aí ele fez aquela transfiguração, apareceu Moisés, Elias, aquela coisa lá, você sabe. E aí só os 3 viram essa maravilha. Os 12 discípulos não viram essas maravilhas. Somente os 3 viram. Por quê? Porque eram os discípulos mais íntimos. Então tinha coisa que Deus confiava àqueles 3. Tinha coisa que ele levava para os 12. Isso. Então, quem você quer ser próximo a Jesus? Aquela multidão misturada ali, que pouca coisa sabe? Não, eu quero ser um dos discípulos, que é mais chegado. São os 12 discípulos, então eu quero ser um discípulo. Tudo bem, pode ser um discípulo, você se aprofunda mais, busca mais, recebe mais de Deus. Amém. Não, eu quero ser mais ainda, eu quero me aprofundar. Então você vai ter que ser um daqueles 3 que era mais chegado, né, que ele revelava coisas mais profundas. Então é você que escolhe. Não é Deus que vai dizer, olha, você vai, você vem, você fica. Não. É você que escolhe. E como é que eu escolho isso? É quando eu me aprofundo, quando eu busco, quando eu levo a sério, quando eu focalizo e digo, eu vou buscar, eu vou fazer, eu vou aprender. E aí é eu que faço. Então, eu que escolho o lugar que eu quero servir a Ele. Amém. Se for raso, bem. Se for profundo, então é isso que você tem que fazer. Se você quer pouca coisa, então é só fazer pouca coisa. Se você quer muito mais de Deus, você tem que fazer muito mais de Deus, ou seja, buscar mais, ler mais, orar mais, se dedicar mais, aprender mais, entendeu? Então tudo isso é uma questão que você vai fazer. Não é Deus que vai fazer por você, é você que vai fazer para Deus. E aí Deus vai revelando, através do que você vai se dedicando, Deus vai revelando a você, Deus vai mostrando. A Bíblia diz que os segredos que Deus tem são para os que o amam. Os segredos. Deus tem segredos. Ele não revela para a multidão, não. Esses segredos ele só revela para aqueles que são mais íntimos, Amém, aqueles que amam mesmo, que está lá mais profundo. Esses segredos são os segredos que faz com que as pessoas mudem de vida, sejam transformadas, abençoadas e recebam aquilo que Deus tem na sua palavra para cada um de nós. Então, você quer o quê? Você quer o segredo de Deus na sua vida? Você quer aprender mais? Você quer se aprofundar mais? Então, amém. Busque. Porque essa parte você faz. Ele só vai te dando, conforme você vai se aprofundando, ele vai te dando, né? Então é uma questão de escolha. Eu escolho buscar a Deus, então eu vou buscar a Deus. Eu não escolho buscar a Deus, então eu não vou buscar a Deus. É uma questão de escolha. Então, escolha se aprofundar com Deus, escolha buscar mais a Deus, escolha orar mais, escolha Amém, aprender Jesus. mais, escolha se aproximar mais de Deus. Se você escolher, você vai conseguir. Porque é uma questão sua. Você faz e Deus vai se revelar para você. Mas se você não fizer, ele também não se revela. Fica só naquele medo. Então, é uma questão de escolha, é uma questão de querer, é uma questão de vontade, é uma questão de eu quero. Focaliza e segue nesse caminho que você vai conseguir e com certeza vai ter mais de Deus na sua vida. Amém! Olha, e você que nessa quarentena, ainda estamos, né, na quarentena, isso, quiser se dedicar mais, todo dia você lê um pouquinho da Bíblia. Mas não sei ler Bíblia, nunca abriu uma... Então você pega a Bíblia no livro do Salmo. É só você abrir no meinho, mais ou menos, né? Amém, Jesus. Se sua Bíblia for Novo e Velho Testamento. Então você vai pegar os Salmos. Então são vários Salmos. Você começa lendo os Salmos, que vai ter coisa que você não vai entender, mas tem coisa que você vai encaixar. Deus vai falar com você. Aos poucos ele vai revelando. Amém. Né? Aí você, não, peraí, eu queria começar pelo Novo Testamento. Então você procura o livro de Mateus, né?
Pronto, começa por Mateus, faz igual um livro. Você começa por Mateus e vai lendo em sequência, né? Ah, mas tem coisa que eu não entendo. Tudo bem, o que você não entendeu, você pula, vai passando. Amém. Porque, veja bem, nem a gente que estamos mais antigos lendo Bíblia, a gente entende tudo, porque tem muita coisa que vai se revelando aos poucos. É verdade. Mas o importante é que você leia, por quê? Porque nessa leitura você vai tendo coisa que você, poxa, aqui eu não entendi, foi nada. Aí quando chegar aqui embaixo, não, mas aqui eu entendi. Agora, não, aqui, olha, eu entendi. Caiu a ficha. Tudo. Entendeu? Porque a Bíblia é assim mesmo, não se preocupe não. No começo você vai apanhar mais, depois você vai começar a entender bem mais. Então leia, porque a Bíblia ela ensina a verdade. E quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo geralmente dá a direção para que você vá aprendendo. Né? Verdade. E como a gente está sem fazer nada, então uma boa dica é ler a Bíblia. Muito né? bom, é muito tempo bom. Não falta. Tem tempo demais. Tempo agora não Deixa falta. eu mandar um beijo também pra Débora, né? A Débora, a filha de seu Nicés também, que tá ligado com a gente. Um beijo pra você, Débora, linda. Né? Toda vez eu digo, todas as Déboras são lindas, né? A minha também é Débora. Que Deus possa abençoar você, Débora, sua família. Eu sempre digo essa palavra, né? Sempre declara aqui na nossa casa. O Senhor tem cuidado de nós, né? Ele tem nos guardado, tem nos protegido, assim, como a galinha, ela cuida dos pintinhos, Deus tem cuidado da gente, né? Você vê que o evangelho é tão simples, o evangelho, né? Tem gente que deixa o evangelho tão diferente quando as pessoas lêem, quando ouvem, não entende. Mas a Bíblia é tão simples, gente, né? Jesus é tão simples, né? A Bíblia diz que Jesus era simples, ele não era chique, como se diz, né? O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo é muito simples. Então, que você fique com a simplicidade de Cristo, que é muito mais melhor, né? Eu sempre digo, é muito mais melhor. Muito bom. Então vamos orar, vamos pedir orar. a Deus para a gente encerrar o nosso culto ao vivo, né? E fica aí o recado para você ler Bíblia, né? Para você buscar a Deus, se aprofundar, buscar mais, aprender mais, que eu tenho certeza que Deus quer. Tem algo maravilhoso para a sua vida. Orar nas madrugadas, né? Que sai também muito bom. Tem gente que dorme o dia todo, de noite não dorme bem, né? Tem gente que diz, não consigo dormir à noite, vou tomar remédio. Não tome não, ore. Bota o joelho no chão e começa a orar, que você vai dormir igual. Você vai fazer igual Débora diz. Manhã parece um urso. Porque eu gosto de orar, gente. Eu gosto de orar mesmo, né? Das madrugadas, às vezes eu tô cansada, mas eu boto meu joelho no chão e oro e falo com Deus. Senhor, abençoa minha casa, minha família, abençoa aqui o prédio, a gente mora, né? Que Deus possa abençoar as pessoas que moram aqui, as famílias, cidade de esperança, os jovens, as crianças, as pessoas da melhor idade. A gente está sempre ali ligado com Deus e eu creio que a gente vai passar essa pandemia aí muito mais forte, né? Muito mais feliz com Cristo e quanto mais fé, dizer assim, Senhor, eu creio no Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que parou a terra, né? Nada para, né? Você vê que os Estados Unidos é uma cidade totalmente top, né? E tá lá passando, claro que a gente não quer que ninguém fique mal, né, nego? A gente sempre diz assim, mas assim, a gente vê que é a mão de Deus, né? Quando Deus quer, Ele faz isso. Ele para o mundo, Ele faz tudo, né? E é assim, vamos para frente que nós vamos conseguir vencer e chegar nessa batalha abençoada. Amém? Vamos orar? Então vamos orar, pedir a bênção de Deus para todo mundo, né? Feche os seus olhos se você quiser participar também, receber, né? Nós oramos daqui e você recebe de onde você estiver. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos ouvintes, abençoa cada pessoa que nos ouviu até agora, que aprendeu, que com certeza vai buscar mais ao Senhor, vai procurar ser mais fiel, vai procurar te buscar mais, abençoa essas pessoas. Eu não sei quais os seus problemas, mas que o Senhor dê vitória para cada uma delas. Jesus, eu creio. Conceda, meu Deus, uma noite abençoada para cada um de nós. Abençoe para que possamos vencer esses males, esses problemas que estão no mundo hoje e que nós possamos, ó Deus, permanecer firme na tua presença. Jesus. Nós te louvamos, te adoramos, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, faz Jesus. A tua vontade. Eu te louvo e agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem todos com Deus. E quem sabe no próximo domingo estaremos de volta de novo, né? Mas a gente volta terça-feira. Terça-feira. Toda terça-feira a gente tem um programa aqui 7h30 da noite. 7h30, é isso. Quando não é o programa Encontro de Casais, é o programa da Videira. Mas geralmente terça e quinta a gente vai estar. Às vezes é gravado, né?
Porque a gente tem uma programação que a gente já fez no ano passado e às vezes a gente traz essa programação de volta, porque é uma palavra boa que vai edificar. Então a gente às vezes está sem condições de fazer ao vivo e a gente coloca o gravado, mas também é muito bom. Muito bom. É uma palavra que se renova e Deus tem abençoado, né? Amém, então, Jesus. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Amém. Beijo, tchau, tchau.